Pai, eu quero te louvar em nome de Jesus e te pedir que tu nos conduza na tua palavra. Pai, que o teu Espírito Santo, ele abra os nossos olhos e o nosso coração na manhã desse dia, Senhor. Queremos repartir, Senhor, contigo aquilo que tu tem falado conosco, mas te pedimos que o teu Espírito seja aquele, Senhor, que traga a revelação, a motivação e o caminho para seguirmos em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Eu estava orando um dia desse, a gente foi comer na casa de um irmão, não vou dedurar o nome, e aí na hora de orar eu orei de olho aberto assim, eu falei, Pai, em nome de Jesus, nos dá graça. Ela tinha fechado o olho, abriu assim e falou, eu achei que ia orar agora. Eu falei, mas eu estou orando. Só porque eu estou de olho aberto não estou orando, gente? Aí a gente tem que lembrar por que a gente ora de olho fechado. Vocês sabem por que fecha o olho para orar, não? Quando Lutero protestou, lembra dessa história? Está na Bíblia não, história. A história diz que um homem chamado Lutero, um padre, ele protestou. Nós somos chamados protestantes por causa disso, por conta do protesto de Lutero. Porque na época de Lutero, a igreja vendia a salvação. Era chamada indulgência. A palavra era exclusiva na mão dos sacerdotes, dos padres. As missas eram feitas em latim, para que ninguém entendesse, porque as pessoas não precisavam ter entendimento, os homens precisavam deter o poder. Lutero, no meio desse declínio da igreja, declínio a salvação sendo privada dos homens, sendo exclusivamente de quem podia comprava o seu terreno no céu. Um homem chamado Lutero, ele estava lendo a Bíblia e bate, não era a Bíblia na época, era lendo as Escrituras, os pergaminhos, e ele bate num texto de Efésios, que Paulo diz assim, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que homem algum se glorie, porque fomos chamados para ser feituras suas, para fazer o bem. Quando Lutero colocou os olhos nessa escritura, ele falou assim, alguma coisa está errada, porque a salvação não se compra, ela é de graça, e ele protestou. E aí foi uma guerra deflagrada. E aí no meio dessa guerra que ele saiu anunciando a graça, nós estamos hoje aqui pela graça de um homem que olhou para as Escrituras e falou isso. Porém, amados, as reuniões na época, as missas, já existiam idolatrias, santos, a igreja já estava corrompida na idolatria. Aqueles que creram com Lutero, eles participavam dos cultos, das missas, mas porque se eles não fossem também eles morriam, eram bruxos. Então eles tinham que estar ali naquele meio. E para orar e não orar olhando para a imagem, eles fechavam o olho para orar a Deus. Eles não estavam orando para a imagem, adorando imagem nenhuma. Daí veio a cultura de orar de olho fechado. O motivo foi esse. Eles não queriam estar idolatrando ninguém, então eles fecharam o olho por conta disso. Pelo contrário, a igreja primitiva, que ela é oriunda do judaísmo, porque Jesus era judeu, os homens oravam de pé, olhando para cima, com os olhos bem abertos e falando com Deus, que é a Deus que eles oravam. Por isso que Jesus fala que os fariseus, eles queriam aparecer, eles gostavam de orar nas praças públicas, lembra disso? Então, eles gostavam de chegar no meio da praça pública e estar orando. Senhor, para dizer que eles eram os caras que estavam em contato com Deus. E Jesus condenou a soberba do coração deles e o vazio deles de querer mostrar algo que eles não eram. Querer mostrar algo que era só fantasioso. Amém? Então, se você orar de olho aberto, não é pecado. É uma oração também, de olho aberto. É até bom, porque a instrução correta é vigiai e orai. De olho fechado você não vigia, né? Tem muita gente tomando cabeçada de demônio aí, orando. Vai orar, o cara endemoniado dá uma cabeçada nele, porque estava de olho fechado, se deu mal. Abre o olho, filho. Outra coisa também, tem que orar
e olhar, porque Deus faz um milagre, como é que tu vê se tu está de olho fechado? Eu aprendi, eu estava uma vez lá em Botafogo orando para uma menina que estava na cama, uma mulher que estava na cama lá, toda torta, e aí eu estava com o Franco, e o Franco estava, eu, Franco e mamãe nesse dia, filha da dona Zenilda. Aí o Franco, vamos orar para botar os ossos dessa mulher no lugar. E na hora de olhar, nós fechamos os olhos. Aí ele falou, abre o olho, como é que tu vai ver o milagre? Olha aí, que tu vai ver o milagre, tu vai ver os ossos se mexendo aqui. Dito e feito, se eu tivesse fechado o olho, eu não tinha visto aquele milagre. Porque Deus ouve, atende os ossos, obedece a ordem no nome de Jesus. Foi um dia fantástico aquele. Mas de olho fechado eu não ia ver. Então, começa a vigiar e orar. Amém? Abre tua Bíblia aí, 2 Pedro 1,3. Amém? Vamos nós. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Eu só lembro do Wilson, né? O Wilson que cumprimenta a gente assim, né? Graça e paz vos seja multiplicada. Ele aprendeu aqui e está repetindo até hoje. Pedro está saudando a igreja. Você faz parte dessa saudação? Hein? Vou ler de novo, hein? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Você faz parte? Você obteve essa fé igualmente a eles? Sim ou não? E aí ele fala assim, visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduz à vida e à piedade, pelo conhecimento completo que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amém? Então, pelo poder do Senhor, é divino, pelo grande poder que Ele tem, Ele nos chamou para quê? Para a sua glória e a sua virtude e para o pleno conhecimento dele mesmo, daquele que nos chamou. Foi Jesus que nos chamou, sim ou não? Acho que Keila falou isso hoje aqui, ministrando. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. Para quê? Para que vocês vades e dê frutos, e o vosso fruto permaneça. Então o Senhor, aqueles que obtiveram fé, Ele mesmo, pelo poder dEle, pela divindade do poder dEle, que é santo, Ele nos chamou, não só nos chamou para a glória dEle, como Ele nos chamou também para conhecer profundamente aquele que nos chamou. Essa é a tônica de Pedro, que ele está falando. Aí ele diz assim, no 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Pedro, ele está falando de uma maneira diferente, a mesma coisa que a gente fala quando descobrimos que Deus tem um propósito de ter uma família, de muitos filhos, com a imagem de Jesus. Romanos 8, 28 e 29. Né? Ele está falando a mesma coisa, por quê? Porque para se parecer com Jesus, nós precisamos conhecê-lo. Para seguir Jesus, nós precisamos vê-lo. Porque você não segue quem você não vê. Concorda comigo? Senão não é seguir. É buscar o endereço. É a diferença de você andar de carro seguindo alguém ou procurando o lugar para onde você vai quando você não conhece. Aí você vai perguntando no caminho, olhando para o Waze lá, para o Google Maps, qual é o caminho que vai. Às vezes ele te leva para uma furada, tu vai lá para o meio de uma quebrada perigosa. Mas quando você vai andando e seguindo uma pessoa, você não tem nenhuma preocupação, você só coloca os olhos em quem você está seguindo e vai embora, não é isso?
Então, para seguir Jesus, eu preciso vê-lo. Eu tenho que enxergar Jesus. Senão eu não posso segui-lo. E para conhecê-lo, eu preciso também vê-lo. Não é isso? Eu tenho que ver, eu tenho que participar. Ninguém conhece só vendo, a pessoa conhece também se relacionando. Não é assim? Então, para que eu conheça Jesus, eu tenho que me relacionar. Com quem? Com Ele. Filipenses 2, Paulo diz que ele é participante do sofrimento de Cristo. Ele fala assim, eu sou participante do sofrimento. Na verdade, ele diz que está procurando ser participante do sofrimento, não é assim? Não é 2, não, é 3. Filipenses 3. Paulo fala exatamente assim. Ele diz assim, bom, eu bem poderia me gloriar do que eu... Se alguém aí se gloria, eu poderia me gloriar. E ele dá o currículo dele lá. E libado lá. Ele fala, eu considerei tudo por perda. Para quê? Para ser achado nele. E para ser participante do seu sofrimento. Ele não queria um conhecimento intelectual, ele queria um conhecimento próximo, verdadeiro, palpável, aqueles que a gente pode tocar. Pedro está falando a mesma coisa, só que ele está falando de maneira diferente. Amém? E ele está dizendo que o Senhor também nos doou as suas preciosas promessas. Quantas pessoas tem aqui hoje que já ouviram de Deus uma promessa? Quantos aguardam a promessa? Esperam na promessa? Acredito que Deus vai cumprir a promessa. Porque tem gente que esquece, no meio do caminho para. No meio do caminho desanima. No meio do caminho desiste da promessa. Desiste daquele que espera. Aliás, esse é o quadro, é o emblema dessa nossa geração. Uma geração que não sabe o que é viver e esperar a promessa. Parece que isso vem... do mimo dos pais, eu não sei de onde vem isso não, mas pensa numa geração fast food, é a nossa. Tudo tem que ser para hoje, se não for para hoje não dá para esperar. E aí como é que alguém vive com Deus sem aprender a confiar e esperar nele? Porque a palavra dele sempre fala isso, espera e confia. Né? Música do Thales Roberto lá, né? Se a vitória não puderes enxergar, confia, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Mas está sempre envolvido entre a espera e a confiança. Uma é confiar no Senhor e a outra é esperar no Senhor. Porque nada se resolve no aqui e agora. Deus pode fazer milagres instantâneos na nossa vida? Pode. Mas Ele não vai conseguir te ensinar muita coisa. E o problema da coisa não ser instantânea, não é por conta de Deus, que tem poder de fazer assim. É por conta do homem. O deserto ele pode durar na vida de uma pessoa 40 anos, 40 dias, 4 semanas, 4 dias. Só depende do coração do homem, só depende do coração de quem Deus quer ensinar, de quem pede o milagre. Não é assim? Eu ouvi uma frase esses dias muito boa, interessante. Fala assim, quando Deus pede Isaac, o que ele está querendo é Abraão. Não está querendo Isaac, ele quer Abraão. Quando ele pede alguma coisa, quando ele faz uma prova, ele não está preocupado com a prova, ele está preocupado em quem ele está chamando para ser provado, para poder aprender ou não. Ele quer nos ensinar. Amém? Então, tudo depende disso. Então, Deus ele já nos deu, Ele tem doado, Ele já doou para nós, é uma doação. Quando uma coisa é doada, é porque você já recebeu, já é tua, foi doado, você não pagou nada, é de graça, mas já é tua. Quem te deu? Foi doado, me deram. Amém? Então, Ele já nos deu a promessa, Ele já nos doou as suas promessas. Mas o que tem entre as promessas se cumprirem e nós? Tem o tempo, tem a confiança e a esperança, né? A paciência. Nós precisamos confiar e esperar. Se o coração confia e a disposição é de esperar, apressa a promessa. A promessa chega mais rápido.
Se o coração é ansioso e não sabe o que vai fazer com a promessa, só quer a promessa, não sabe nem o que vai ser depois daquilo que está pedindo, pode ter certeza que vai demorar. Porque Deus vai primeiro te preparar para você poder receber. Deus não te dá nada que vai te fazer mal hoje, não vem da mão dele. Porque as bênçãos do Senhor, segundo Provérbios, elas enriquecem e não acrescentam dor alguma. Elas vêm para ser bênção na tua vida, nunca para te trazer dores. Mas para que isso aconteça, você tem que ser primeiro provado, arrumado, confrontado, estar seguro daquilo que você vai receber. Quantos podem dizer amém? Então, ele já nos deu as suas preciosas promessas. Para quê? Para que por elas vos torneis corparticipantes da natureza divina, livrando-se das corrupções, das paixões que há no mundo. Entenderam? Pedis, não recebeis, porque pedis para o teu próprio deleite. Tem promessas que nós esperamos no Senhor, mas só por conta do nosso deleite. Para mais nada. Só por conta do meu bel prazer. Não é para glorificar o Senhor. Pelo contrário, tem muita bênção do Senhor, promessa que chega na tua vida, que ao invés de te aproximar de Deus, te leva para longe. É tão ruim, é tão catastrófico, quando aquilo que Deus te dá financia o teu caminho para longe dele. É catastrófico isso. E aí o Senhor vem arrumando o nosso coração, sim ou não? É verdade ou não é isso? Quantos de vocês já conheceram que queriam casar, e casaram, se desviaram? Já conheceu alguém assim? Quantas pessoas já viu orando, porque queria um emprego, queria ganhar bem, queria não sei o quê, na hora que arruma o dinheiro, que ganha, some, desaparece. Tu não vê mais. É ou não é? Quanta gente ora, queria ter um carro, aí no dia que tem um carro, tu nunca mais vê no meio dos irmãos, nem para dar carona. Ou então, quando não tem, nem carona dá. Eu já vi gente ficando a pé, porque passava da lotação do carro. Não, a lei diz que só pode carregar 5, não posso botar mais um no colo, não. E aí fica alguém na poeira lá atrás, lá em Campo Grande, lá naquela terra longe. Porque não pode ter um esforço, porque o carro é mais importante do que o irmão. Não é assim? É muito bom falar de promessas, porque quando fala da promessa, a gente lembra das nossas e começa a avaliar o porquê não recebemos. Porque Deus, ele conhece o presente, o passado e o futuro. Você pode dizer amém? Vamos para o 5? Por isso mesmo, vós, quem é vós? Nós, né? Reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude, conhecimento, com conhecimento, domínio próprio, com domínio próprio, perseverança, e com a perseverança, piedade, com a piedade, fraternidade, com a fraternidade, o amor. Essa relação é uma relação muito interessante no discipulado. Muito. Quem aqui está vinculado a alguém como discipulador? Pouca gente. Quem aqui discipula alguém? Menos ainda. Então a gente precisa acabar com essa reunião para a gente ensinar o que é vínculo para essa turma. Aqui ninguém tem discipulador, Zé. Dá uma olhada, levanta aí, olha para lá. Quem aqui está vinculado a alguém e tem um discipulador? Aumentou um pouco, Zé. Você olhou, aumentou. Dá para ficar aqui do meu lado, Zé? Porque você está botando mais moral aqui na hora de perguntar as coisas. Esse aqui é um excelente material pessoal que a gente deveria se ater na vida do discipulado, na vida do ser e fazer discípulo. Porque a tônica da vida em Cristo é essa, é ser discípulo de Jesus. Fala assim, ser discípulo. Fazer discípulo. Ser discípulo. Fazer discípulo. Amém?
Então, eu preciso ser para poder fazer. Fazer sem ser é um dano, é hipocrisia. Deus condena os hipócritas. Jesus condenou os hipócritas, sim ou não? Fazer sem ser é horrível. Agora, ser e não fazer também é ruim. É pecado. Não sei se você sabe disso. Provérbio diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. É pecado. Eu estava ontem tomando banho lembrando de uma história de um irmão que deu uma oferta, estava todo alegre com a oferta que ele tinha dado, porque movimentou uma obra missionária para todo mundo fazer, e ele ligou para mim todo garboso, falando assim, estou dando trabalho, né? Viu que trabalhão eu dei para vocês aí com a oferta que eu dei? Eu fiquei pensando assim, o maior trabalho seria e prazeroso se a gente estivesse trabalhando na vida dele, não com aquilo que ele dá. Porque o melhor, o que Jesus nos chamou para fazer, foi trabalhar na vida de pessoas. Entende o que eu falo? Mas tem gente que se contenta só em participar. Eu participo, mas não me comprometo. Eu tenho o coração aberto, mas ninguém toca na minha vida, mas eu também não toco na vida de ninguém. Não tem a ver com Jesus isso, você sabia? Para pensar, amados. Vou falar do caminho de Jesus para você. Paulo fala isso divinamente inspirado. Em Filipenses 2, ele diz que Jesus quem era? Quem era? Embora sendo Deus, fala assim, Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Mas ele fez o quê? Se esvaziou da sua glória. Deus tem glória, nós temos orgulho. Ele tem glória, nós temos orgulho, comodidades, preferências. É assim, soberba. Tudo isso está no coração humano. Mas ele, sendo Deus, ele tinha o quê? Glória. É melhor do que o nosso orgulho? Sim ou não? O que você prefere, o orgulho ou a glória? A glória é muito mais valiosa que o orgulho? É, mas ele se esvaziou da glória dele para vir estar no meio dos orgulhosos, se tornou homem. Se tornou servo. Para quê, amados? Você viu Jesus sozinho? Sendo honrado, arregalado da vida, curtindo uma praia, andando no jumento novo. Até andou, mas só para entrar em Jerusalém. É porque não tinha carro naquela época. Mas no jumentinho novo, de roupa bonita. Tu vê ele preocupado com alguma coisa a não ser gente? Sim ou não? Não. Ele queria cumprir com tudo que estava escrito, ou seja, ele queria ser. E ele era. Tudo que estava escrito acerca dele, ele fez. Ele foi se batizar. Eu estava falando sobre batismo essa semana no grupo caseiro. Jesus foi se batizar, para pensar nisso. Por que ele foi se batizar? Ele falou para João, deixa como está para que tudo seja cumprido, para que tudo se cumpra. Se cumpra o quê? A palavra. Você sabe qual era o chamado do batismo de João? Ele chamava quem? Víboras, pecadores, ao arrependimento. O que Jesus estava fazendo naquela fila de pecadores? Para pensar nisso. O que Jesus fazia na fila dos pecadores, amado? Ele só estava lá para obedecer, para cumprir o que estava escrito. Ele queria ser. Ele tinha autoridade para falar, porque ele fazia. João ficou na saia justa lá, ou na calça curta. João chega e fala assim, eu deveria ir a ti, vem tu a mim. Tem alguma coisa errada. E ele deixa como está para que tudo se cumpra. Cumpre o teu ministério. É o Deus se dobrando para o homem, para ser batizado pelo perdão dos pecados. O pai não aguentou, amado.
Deus teve que abrir a boca lá no trono e falar: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Porque o que dá prazer no Senhor é ver homens humilhados, querendo ser para poder fazer. Consegue entender isso? E Jesus, ele não só foi, ele fez. Ele tocou na vida de várias pessoas, se relacionou com um monte de pecador, com um monte de arrogante, foi chamado de beberrão, de comilão, de demoniado, mas ele estava lá no meio só para anunciar a salvação. Mas não é só isso não, querido, ele foi lá morrer também naquela cruz para nós podermos estar aqui hoje. Ele deu a vida dele. Aí eu te pergunto, você que recebeu pelo seu poder a fé, você como eu, que é participante da glória do Senhor, você como eu, que tem todo entendimento e as promessas dele na tua vida, acha que pode viver sem ser e sem fazer? Diferente dele? Eu não sei não, mas eu acho que é pecado. Porque a palavra pecado é errar o alvo. Sabia disso? Pecado quer dizer errar o alvo. Se o teu alvo é Jesus, você tem que acertar nele todo dia. A cada dia nós temos que morrer para que ele seja formado em nós. Amém? Mas só isso? Não, senão estava todo mundo no convento, no mosteiro, recluso, para virar santo. Mas não é isso não, ele falou assim: vão e façam discípulos. O tesouro que você tem em você não é só para você. É para poder abençoar outros. Falei aqui na hora que eu orei aqui pela oferta. Deus não nos chamou para ser lago. Ele nos chamou para ser rio. O Mar Morto, ele só recebe. Sabia disso? O Mar Morto ele não desemboca para lado nenhum, ele só recebe as afluentes dos rios, toda cai nele. É engraçado que a cada ano, ao invés de aumentar, ele diminui. Ele seca. Deus não está falando através da natureza conosco? Tá. Deus nos chamou para ser um rio que flui. Jesus falou: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você tem sido uma fonte? Tem fluído rios de você para tocar em outras pessoas? Ou você tem sido um lago estagnado, guardando tudo que você tem, tentando se parecer com Jesus? Porque isso não é se parecer com ele. A gente se parece com Jesus quando nós fazemos as obras dele. Entende o que eu falo? Sim ou não? Nós precisamos nos parecer com ele, mas fazer as obras dele, porque senão não nos parecemos com ele. E aí, a cada dia, a gente tem que olhar e saber o que Jesus faria no meu lugar. Tem um livro com esse nome, né? Em seus passos, o que faria Jesus? É interessante. Eu já nem lembro mais desse livro, porque eu li ele tem muito tempo. Mas o título é muito interessante, né? Nós poderíamos pensar todo dia: bom, nesse meu caminho, o que faria Jesus? Nessa minha situação, o que faria Jesus? Como Jesus se portaria aqui? Porque eu preciso ter a mesma ação que ele. Amém? Amém? Então vamos lá, deixa eu falar de algumas coisinhas aqui. Por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência. O grego diz assim, para diligência: ansiedade em executar, promover, empenhar-se por algo, fazer com toda a diligência, interessar-se com muita seriedade. Eu tenho falado sobre intensidade. Eu tenho falado que tudo que nós fazemos é intencional. Eu falo isso no meio da liderança, eu tratei disso no meio dos irmãos, mas essa palavra é para todo crente. Nós temos que ser intencionais em tudo que fazemos. Intencionais como? Nós temos uma missão. Nós fomos chamados com a missão.
Eu não sei porque essa música me lembra o Rei Leão, mas acho que não tem nada a ver. Mas tem uma música que fala assim: eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho a anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não é isso? Tem a ver com o Rei Leão, não, né? Tem? Eu lembro do Rei Leão com essa música, não sei porquê, eu acho que é do filme, mas não é. Eu tenho uma confusão na mente. Mas aqueles que têm um chamado, que sabem que encontraram Jesus, eles têm que ser intencional. Por quê? Porque em todo lugar nós podemos fazer diferença. Sim ou não? Aonde nós chegamos, nós fazemos diferença. Paulo diz que nós somos a carta escrita de Deus. Ele fala que nós somos embaixadores de Jesus. Embaixadores do reino. Ele diz que aonde nós chegamos, nós representamos Jesus. Quando Jesus envia no nome dele, é para ser alguém no lugar dele. Sim ou não? Quando eu falo assim, Rodrigo, vai no meu nome, lá na administração do shopping, e fala que o cinema vai ficar aberto a noite inteira hoje. Aí o Rodrigo vai lá no nome de quem? Alguém conhece o Rodrigo lá? Ninguém conhece. Mas conhece o Cidinho? Conhece. Aí ele chega lá, o Cidinho me mandou aqui, tá aqui que ele quer. Quem quer? Cidinho, ele é só o porta-voz. Ele falou que o cinema vai ficar aberto a noite toda. Tá, beleza, diz para ele que pode. Aí ele traz a resposta. Para quem? O que tem a ver com o Rodrigo? Nada. Quando Jesus fala assim, ó, ide no meu nome, ele está falando isso, vocês estão indo no meu nome. Não é no teu. Não é na tua força. Não é no teu mérito, não é no teu conhecimento, não é no teu poder. Eu acho que quando nós entendemos isso, vai nos deixando mais ousados e mais diligentes para fazer tudo que nós fazemos. Por quê? Porque não estou aqui por minha causa, eu não estou falando por minha causa. Não estou aqui declarando nem chamando nada por minha causa, eu estou falando no nome de Jesus, é Ele que eu represento. E quem é que vai fazer o milagre? Quem é que vai cumprir a palavra? Quem é que vai cumprir a promessa? Quem é que vai fazer as coisas acontecerem? Ele, porque foi Ele que mandou. É no nome dele que eu estou. Entende? O dia que Paulo se levanta lá no navio, quem lembra o navio afundando? O mar batendo. Pouca gente lembra, tem pouca gente lendo a Bíblia. E aí Paulo levanta lá na hora que estão querendo jogar os prisioneiros tudo fora do navio. Paulo levanta e fala assim, ninguém vai morrer. Ousadia, né? Ninguém vai morrer nesse lugar. Por quê? Porque o Deus a quem eu pertenço, a quem eu sirvo, e diante de quem eu estou, me entregou todos vocês na minha mão. Entregou todos vocês na minha mão e falou que ninguém vai morrer, confia. Porque Ele que é o dono da tempestade, Ele é o dono do mar, Ele é o dono do mundo. E o prisioneiro do navio passou a ser o capitão naquela hora. Mas ele ouviu quem? O dono de todas as coisas. Consegue entender o que é ir no nome de Jesus? Mas, amado, falta diligência. Falta responsabilidade. Falta necessidade de fazer as coisas com empenho. É muita distração no nosso tempo. E Paulo está dando o caminho. O Pedro está dando o caminho. O Pedro está falando assim, seja diligente. Seja rápido. Seja empenhado naquilo que você está fazendo. Se empenha. Se empenha. Não se esquece daqui a 10 minutos do que você tinha que fazer. Nós falamos hoje aqui sobre oração. Orar por alguém. É bem possível que amanhã eu pergunte para alguém assim, é para orar por quem? Você nem lembre mais. O nome disso é distração, não é diligência. Entende isso? É capaz que a gente saia daqui a 10 minutos ou 15, na hora do almoço, você esqueça que você está em algum lugar em nome de Jesus. Porque tudo que fazemos tem que ser para a glória dele, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazer o quê? Para a glória do Senhor, é para a glória de Deus. E você esqueça. Atravesse a rua aqui, vai ali no Rancho Verde, o garçom te trate mal, aí você já quer revidar o mal com o mal e esqueceu quem você é. Esqueceu da tua missão. Não está sendo diligente, mas temos que ser
diligentes. Quem me entende diz amém. Amém? Aí você tem que associar a diligência com a tua fé, e a fé, a virtude. A fé é o quê? Crer nas coisas que não se vê, mas se espera. Isso aqui é outra coisa interessante para hoje. Fé. Tem um monte de gente que tem fé. Só no que vê. Quando não vê, é bule, pouca fé. No lugar de botar café. Só crê no que vê. No que não vê, perdeu a fé, não tem fé. Mas se a fé é crer naquilo que você não vê, mas espera, como é que você pode dizer se tem fé se você não crê naquilo que você não vê? Complicado, né? Tem que arrumar o percurso aí, a bússola da fé. Aí ele fala, associa a sua fé com a virtude. A melhor palavra que eu encontrei para virtude, porque a virtude é aquilo que Jesus falou quando a mulher do fluxo de sangue tocou nele, lembra? Ele falou assim, quem me tocou? E aí os discípulos até olharam para ele assim e falaram assim, esse cara é brincalhão mesmo, né? Conta piada o tempo todo. Pessoal, todo mundo em volta, aglomeração, aperta de um lado e do outro, ele vem perguntar quem te tocou. Foi Pedro que falou, acho. Todo mundo está te apertando, vem perguntar quem te tocou. Está de brincadeira comigo. Ele falou, não, saiu virtude de mim. A melhor interpretação que eu tive para essa palavra virtude, ela não vem nem do Strong. Ela vem do nosso dicionário. Diz que é assim, disposição de fazer o bem a qualquer momento. Disposição de fazer o bem a qualquer momento. Não tem hora para fazer o bem. Quando Jesus falou assim, saiu virtude de mim, ele quis falar assim, olha, eu fiz o bem a alguém. Quem foi que eu não vi? É porque ele queria, na verdade, que a mulher se denunciasse. Saber, ele sabia. Eu fiz o bem a alguém. Quem foi? Você tem essa disposição em você de fazer o bem? A qualquer momento? Em qualquer situação? Ou sempre na hora de fazer o bem a alguém, você sempre mede para saber se você sai no prejuízo ou não? Porque brasileiro tem disso. Brasileiro, se ele não levar vantagem no que está fazendo, ele não faz. Não faz. Se não estiver ganhando alguma coisa, também tão pouco. Tão pouco. Se não der pelo menos status ou prazer, aí é que eu não faço mesmo. Mas não era assim com o Senhor. Ele tinha virtude, disposição firme de fazer o bem a qualquer momento, qualquer hora, em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Você já dispôs o teu coração para isso? Fazer o bem, não importando como? Aí ele fala assim, associai a fé com a virtude, virtude ao conhecimento. Como é que é aquela música? Eu estou só lembrando de música hoje, né? Eu acho que é da Apacentar. É da Apacentar essa música? Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o anelo da minha vida, Senhor. Quem conhece? Como é que começa essa música? Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer,
Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero na minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar, te sentir, minhas mãos te tocar. Pode fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo o teu coração. Esse é o desejo que Pedro está falando aqui. Mais uma coisa que nós temos que conjugar a nossa fé, o conhecimento, querer conhecê-lo a cada dia. A cada dia conhecê-lo. Mas sabe como nós conhecemos o Senhor? Vivendo com Ele a dinâmica da vida, como Ele vivia. É por isso que logo depois disso ele fala assim, ao conhecimento, ao domínio próprio. Por quê? Tem até a música do Flecheira que fala isso, vamos cantar não. Mas Provérbios diz que o homem que se domina, que tem domínio próprio, se faz melhor do que um herói de guerra. O cara que tem domínio se faz melhor do que aquele que sitia uma cidade, um herói de guerra. Domínio próprio. Porque para conhecer Jesus, você tem que dominar o teu ser. Porque a carne milita contra o espírito milita contra a carne, e os dois se opõem um ao outro, para que vocês não façam o que convém. É uma luta diária, a carne e o espírito. E aí, se você não tiver domínio próprio, não vai adiantar você querer olhar e falar o que Jesus faria. Você vai dar uma resposta igual o diácono deu lá pro Franco, lá no negócio do batismo lá, que só pastor batizava. Aí o Franco leu na Bíblia que Filipe batizou e era diácono, e perguntou assim, ô diácono, deixa eu te fazer uma pergunta, o cara estava ensinando ele, mas aqui na Bíblia, Filipe que batizou, e Filipe não era pastor, era diácono, ele batizou, mas está errado. Batizou, mas está errado. Só pastor que batiza. Se você não tem domínio próprio, você não se submete ao que Jesus falou. Você vai olhar para ele e falar a palavra que nenhum cristão pode dizer, não, Senhor. Porque ela nem combina. Está errado a frase, não cabe na mesma frase. Senhor e não. Porque Senhor é o dono de todas as coisas. Ele fala e tudo se estabelece. Não cabe um não. Como é que alguém vai dizer não? Aí você vai estar sempre falando, não, Senhor, isso aqui eu não posso. Não, Senhor, isso aqui não. Não, Senhor, isso aqui não dá. Aí, Senhor, foi mais forte do que eu. Também, né? Igual a propaganda do padre lá no macarrão, né? Padre, olha a gula, ele, Senhor, olha a massa. A gente vai ficar nessa o tempo todo. Não? O Senhor vai ficar assim, irmão, olha a gula, gente, olha a massa, Senhor. Domínio próprio. Tem que aprender a se dominar. Quem entende, diz amém. Amém? E o domínio próprio, a perseverança. Se você depois quiser pegar isso e anotar para você fazer um check-out na tua própria vida, check-out não é check-up, checklist, isso, checklist. Fazer um checklist da tua vida para saber se essas coisas, como é que estão na tua vida, é muito legal você fazer. Porque, amado, perseverança. Tem gente que persevera no pecado, mas não persevera na doutrina. Né? Daniel, ele dispôs no coração dele firmemente a não se contaminar com as iguarias do rei, perseverou nisso. Jonas determinou no seu coração firmemente a ir contrário ao que Deus falou.
Foi para a barriga do peixe. A gente pode perseverar no Senhor ou perseverar no pecado. Porque tem gente que persevera no pecado. O tempo passa, a gente que vive uma vida de comunhão, de relacionamento, de discipulado, a gente vê, e você deve ver isso, de pessoas que você encontra e perseveram no pecado por anos. Não cai e levanta, vai para a cruz e desce. Vai ter irmão que pergunta, amado, se é uma cruz ou um pau de sebo? Se é uma cruz, tu tem que estar lá pregado. Pau de sebo, tu não fica lá de jeito nenhum. Tu sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Faz a cruz de pau de sebo, não faz isso não, filho. Se arrepende. É uma vida sem arrependimento, sem perseverança em ser santo. É perseverar. A melhor coisa, acho que a melhor analogia que eu faço para arrependimento e perseverança é Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Como é que eu sei que ele se arrependeu e perseverou? Ele morreu, mas não negou. Perseverou. Amém? É porque a gente acha que perseverar é quando eu quero muito uma coisa, aí é teimosia. É só teimosia, porque perseverar é se manter na doutrina do Senhor e buscar ser santo a qualquer preço. Mesmo que tudo diga não. Mesmo que tudo diga o contrário. Mesmo que a vida pareça que vai de pirambeira abaixo. Você fala assim, o Senhor está no seu alto, sublime trono, reina soberanamente. E aquilo que Ele falou na minha vida vai acontecer porque Ele é Deus. Persevera na fé. Coloca perseverança naquilo que você faz. Amém? Perseverança, piedade. Piedade, apego às coisas religiosas, apego ao Senhor, compromisso com o Senhor. Acho que a melhor palavra que cabe para piedade é isso, é compromisso para o Senhor. Não é ter pena de ninguém, não. A gente usa errado, né? Ah, deu a maior piedade de fulano. Só se for o bairro onde o Walter mora, piedade. Porque compromisso com o Senhor, piedade. Amém? Fraternidade, amor fraternal. Aqui, fraternidade é o amor fraternal, é o amor entre irmãos. Você consegue conviver sozinho? Porque se você convive, está errado. Você consegue conviver sem ter comunhão com os irmãos? Sem participar da vida? Porque comunhão é participar da vida, é ter tudo em comum. É ser participante uns com os outros. É viver a vida de uns com os outros. Entende? Chorar com os que choram, sorrir com os... se alegrar com os que se alegram, carregar os fardos uns dos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros. Mas a fraternidade acaba. Por que ela acaba? Porque na hora de perdoar uns aos outros, aí eu não perdoo, acabou a fraternidade. Eu vou fazer parte agora de outra confraria, de outra fraternidade cristã, ou talvez da maçonaria. Menos da fraternidade em Cristo, porque a fraternidade em Cristo envolve pessoas com defeitos, com pecados, onde eu tenho que conviver com elas, perdoar e insistir e ensiná-las a cada dia se parecer com Jesus, assim como eu estou indo. Vamos seguindo Jesus, vamos embora. Aí no meio do caminho te ofendi, pô, me perdoa, quero me parecer com Jesus. Fui ofendido, eu te perdoo, porque eu sei que você está no mesmo caminho que eu. Isso aí é fraternidade. A gente consegue viver a fraternidade se o orgulho nosso sair, se a soberba sair, se de fato o Senhor reinar nas nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Amém? Vou correndo, tá? Da fraternidade o amor aqui é o amor ágape, tá? Esse amor que Paulo está falando aqui, depois da fraternidade, é o amor ágape. O amor ágape é aquele que independe do objeto amado. O amor ágape é muito louco. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que crê não pereça e tenha vida eterna. Esse amor era ágape. Por quê? Porque o mundo não merecia ser amado. O mundo se distanciou de Deus, o homem virou as costas de Deus, o homem envaredou no pecado. Paulo diz que não havia um justo, um sequer. Não tinha ninguém que buscasse a Deus.
Ninguém, mas mesmo assim ele amou esse homem pecador. Ele foi lá e se entregou por ele. Ele fez o caminho de volta. Jesus amou a igreja, deu a vida por ela. Olha que coisa doida. Que igreja que Jesus amou nem tinha, nem existia. A igreja de Jesus é aqueles que todo mundo meteu o pé na hora que ele foi preso. Não ficou ninguém. Pensa que não tem nenhum atrativo, nenhum motivo de querer amar essas pessoas. Mas amor não é sentimento. Amor não é sentimento. Amor é prático. Eu amo quando eu faço a vontade do Pai. O dia que eu abraço a vontade de Deus para fazê-la, eu estou amando você. Sem você nem me conhecer. Né? 1 João, epístola, 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Dar como? Como ele deu. Entregou a vida a quem? Ao Pai. Ele se entregou àquele que julga retamente. Ele obedeceu, ele encarou a cruz, não pelos homens, ele obedeceu ao Pai. E aí o amor dele foi provado nisso. Entende isso? Talvez você precise aprender a amar. Porque quando fala de aprender a amar como Jesus amou, você confunde sentimento com amor de verdade. Porque se amor fosse sentimento, eu ia te falar uma coisa. Não tinha um casado aqui, duvido. Porque um dia tu ama, no outro dia tu quer matar. Não é assim? Um dia tu está naquele beijo, my love, me love. No outro dia tu quer distância. Se eu pudesse, eu nem olhava. Se amor fosse sentimento, Paulo nunca ia dizer que o amor nunca acaba. Ele não quer falar que o amor nunca acaba. Por quê? Porque o sentimento acaba? Acaba. Vai e volta, é volúvel. O amor não, é consistente. Entende o que eu falo? Sim ou não? Então vamos lá que eu agora fiquei avexado, como diz lá no Ceará. A fraternidade e o amor. Agora eu queria que você atentasse ao versículo 8 e 9. Amém? Vou ser bem rápido para a gente poder. Vamos nós? Aí Pedro está dando todas essas qualidades, vamos supor assim, Pedro está falando de discipulado, ele está discipulando a galera, dizendo como tem que viver. Aí ele fala assim, ele dá um caminho, ele dá o caminho do erro e o caminho do acerto. Ele diz assim, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando. Então, olha lá, ó, ela tem que existir em nós, ok? Mas só existir não, ela tem que aumentar a cada dia. É intensidade, ela tem que ser intensa, ela tem que ir além, ela tem que crescer, não pode ficar no morno, ela tem que ir crescendo. Então, estas coisas existindo em nós, e em nós aumentando, eu estou trocando aqui em nós, porque ele que está escrevendo, eu estou puxando para a gente. Fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala assim comigo, inativos. Infrutuosos. Inativos. Infrutuosos. Se a tua vida não tem fruto e você anda parado, você já descobriu qual é o motivo. Se você não funciona em nada e fica aí chorando, querendo que ninguém me dá um cargo. Eu estou no meio dos irmãos aqui, ninguém pede nem para varrer o chão. Tem gente que é humilde assim, entendeu? Eu queria pelo menos varrer o chão, mas pulou pela vassoura 10 vezes. 10 vezes pulou pela vassoura. É porque quando você fala assim, agora quem varre o chão é fulano, ele é o dono da vassoura, dá status. Mas se simplesmente pegar a vassoura e varrer por conta própria, aí estou sendo empregado. O motivo não é o correto. Então, se você está inativo e não tem fruto a tua vida, dá um cheque na lista. Pode ter certeza que essa lista não está funcionando em você, porque se ela tiver, a garantia é que você vai ter muita atividade e vai ter muitos frutos. Amém? Aí a palavra de Jesus vai se cumprir. Eu te enviei para que vocês dê fruto e o fruto permaneça. Amém?
vai ser frutuosos. Agora o 9 diz assim, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, fala assim, não estão presentes, é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Aí Pedro fala, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em lugar algum. Olha que coisa fantástica, amado. Se você estiver imbuído de praticar todas essas coisas, o tropeço saiu da tua vida. Aquela musiquinha tu nunca mais vai cantar, tropeça aqui, cai acolá, nunca mais. Não tem tropeço aqui, nem cai acolá em lugar nenhum. Amém? Tropeço algum. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pensa no suprimento para entrar no reino. Pensa. Pense em algo que vai mudar a tua vida. Pense em algo que vai te dar mobilidade. Pense em algo que vai te trazer a comunhão com o Espírito Santo. Pense em algo que vai chamar Deus para perto de você. São atitudes, procedimentos que nós devemos primar, sim ou não? Amém? Devemos primar. Podemos orar? Eu mesmo tomando uma lima da minha esposa hoje, a gente vai só orar. Porque um dia desse eu não fiz um apelo aqui, cheguei ali, ela falou assim, não cabia um apelo na palavra não? Eu falei, filha, não dá porque o tempo passou, perdi a hora, igual hoje. Aí ela falou assim para mim, você já foi guiado pelo Espírito Santo, hoje é o relógio que te guia. É porque é assim, mulher é assim, eu não te falei que um dia você ama, outro dia você quer matar? Falei. Aí eu subi todo humilde aqui para fazer o apelo, foi a maior bênção. Ainda bem que eu ouvi ela. Ainda bem que eu tive a humildade de ouvi-la. Então vamos orar, em nome de Jesus. Eu não vou fazer esse apelo, eu vou te falar por quê. Tudo que eu falei hoje é prático. Tudo que nós lemos hoje aqui é para ser praticado. E qual é o arrependimento disso? É começar a fazer. E às vezes, nós achamos, porque nós atendemos um apelo, nós resolvemos a situação. A gente fala assim, eu entendi, eu fui lá, oraram por mim, e aí agora Deus vai fazer alguma coisa na minha vida. Mas esse assunto de hoje não é um assunto que Deus vai fazer na tua vida, é um assunto que você tem que fazer na tua vida. É um assunto que você tem que olhar e praticar. Dar atenção, seriedade. É um assunto que vai responder, eu tenho certeza que respondeu para você várias perguntas no teu coração. Sobre ser usado, fazer parte, dar frutos. É um assunto que mexe com a gente porque fala da nossa falta de entendimento daquilo do motivo pelo qual nós fomos chamados. E Pedro, com toda a liberdade, ele começa assim, olha, o poder é de Deus. Ele começa falando nisso, visto como pelo seu divino poder. Ele já nos deu todas as coisas, o poder de Deus ele já nos deu. Nós já recebemos poder para fazer. Ele já habita em você esse poder. Agora, esse poder se esbarra no teu querer. Porque Deus, Ele não faz aonde você não quer. Ele não faz por você o que você tem que fazer. O dia que Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele olhou para os homens e falou assim, tira a pedra do túmulo. Porque tirar a pedra do túmulo, os homens podiam fazer. Tinham que obedecer e precisavam crer. Porque a irmã
de Lázaro falou assim: Senhor, já faz 4 dias, está fedendo. Então era um monte de coisa. Se tirar, vai ser um fedor desgraçado. Não é assim? Vai dar trabalho, porque a pedra pesa. Vai dar trabalho. E eu tenho que acreditar que ele pode fazer alguma coisa por esse cara que já está 4 dias morto ali. Então fala de fé. Então a primeira coisa que Jesus falou foi: tira a pedra. É exatamente isso que eu estou falando para você hoje. Tira a pedra, porque tirar a pedra você pode fazer. Levantar o morto, ele pode, ele tem poder para fazer. Se você tirar a pedra, ele dá só uma palavra: Lázaro, vem para fora. Ele podia dar uma ordem na pedra, não podia? Pedra, sai. Igual aqueles filmes X-Men. Ele podia fazer isso, mas ele não fez. Ele não queria se parecer, se vangloriar porque estava ressuscitando o morto. Ele é o dono da vida. Ele queria que a fé dos homens fosse provada naquele dia. Entende o que eu falo? Então, quando nós tiramos a pedra, ele ressuscita os mortos. Quando nós tiramos as pedras, ele ressuscita os sonhos. Quando nós tiramos a pedra, ele chama à existência as coisas que não existem. Quando nós nos movemos naquilo que é possível fazer, ele move no impossível, porque o impossível é ele que faz. Consegue entender isso? Então se mova em nome de Jesus. Se mova. Se arrependa hoje. Se arrependa. Olhe para essa lista e fale assim: eu vou ser intensamente com Deus. Vou ser intenso na busca do conhecimento de Jesus. E deixa o resto com Ele. Porque o resto Ele faz. As demais coisas Ele faz. Tudo novo Ele faz. Mas faz a tua parte, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Pai, eu dei a tua palavra na manhã desse dia. Falei aqui, Senhor, com toda a liberdade daquilo que tu nos deixou como ensino. E eu quero fazer um pedido mais nessa manhã. Abre os olhos do entendimento da tua igreja. Abre os nossos corações para receber e acolher a tua palavra em nossos corações. Desperta, Senhor, desperta o mundo, desperta a igreja, desperta o povo, Senhor, nos dias chamados hoje, para que possamos resplandecer a tua luz sobre essa terra. Senhor, levanta hoje aqui, Senhor, vários mortos que já passaram do tempo de morto, Senhor, já estão fedendo como Lázaro estava. Que hoje, Senhor, com essas pedras se movendo, tu traga vida, restauração, ressurreição, dever e promessas cumpridas na vida dos meus irmãos. Faz um movimento, move com teu Espírito sobre nós em nome de Jesus. Restaura o ânimo, restaura o vigor, nos ensina a cada dia a ser, mas queremos também fazer. Começa a movimentar esse corpo para fazer, Senhor, para tocar. Tira aqueles que estão inertes, inúteis, parados, inúteis ao teu propósito, e traz de novo para o centro da tua vontade, para que possamos, Senhor, a cada dia, tirar do teu rosto um sorriso, uma exclamação, uma palavra a nosso respeito, à nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Quantos dizem amém?